Oi, gente, boa noite. Estou eu aqui de novo. Já postei alguma coisinha, mas hoje é o último dia do mês de agosto e eu estou recebendo no Roda de Saia a Silmara Padovan. A Silmara Olá, tem um papo com a gente hoje, assim, de algo extremamente interessante, de benefício, que traz benefício. Vai falar um pouquinho da carreira dela para a gente, das experiências que ela teve com o trabalho dela, em meio à família e tudo mais. Silmara, muito obrigada por estar aqui eu- conosco. Esse quadro, ele teve o objetivo, né, desde a sua criação, de receber mulheres e de apresentar o trabalho de mulheres. E muitas delas vieram com toda uma bagagem de voluntariado também, né? Eu não sei, olha lá, a Cláudia já está falando com a gente. Oi, Cláudia, tudo bem? Que bom receber você aqui, viu? E conforme você for falando, eu vou dando um oi para quem está acompanhando a gente, tá bom? Se a galera estiver compartilhando aí, vamos compartilhar, ajudar, porque esse é um tema interessante para a gente conversar. Queria que você se apresentasse, Silmara, a fala é tua. Miriam, boa noite, meninas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente vai bater um papo, vou tentar explicar o máximo possível para que vocês entendam, porque é um tema um pouquinho diferente, mas ele é bem interessante. Bom, eu sou Silmara Padovan, eu sou terapeuta em neuropsicocibernética. Isso tenho outras formações também anteriormente a isso. E faz mais ou menos uns 2 anos que eu estou envolvida nessa área. E o que é, basicamente, o que é a neuropsicocibernética? Ela vem derivada da neurociência, que é uma novidade. Todos os psicólogos, as pessoas que lidam com a mente estão trabalhando muito a neurociência, porque é um ramo que discorre sobre a mente das pessoas e como que isso funciona e como que nós conseguimos tratar traumas através de novos caminhos neurais para as pessoas poderem seguir a vida, né? Então, a gente trabalha com neurociência, nós trabalhamos com a parte na verdade, psicológica da pessoa, e cibernética quer dizer o quê? Nós, com a vida, nós temos nós aprendemos, nós temos erros de cognição conforme nós vamos vivendo. Então, esses erros de cognição e traumas, eles são repetitivos em nossa vida. Então, o cibernético significa que repete. Então, a gente acorda de manhã, levanta do mesmo lado, escova o dente com a mesma mão, a gente tem alguns movimentos repetidos. Isso acontece dentro da mente da pessoa. Então, às vezes a gente pergunta, nossa, por que eu tenho situações na minha vida que se repetem? É exatamente porque você aprendeu daquela forma e você não conhece outro caminho para não fazer da mesma forma. E por isso que os resultados acabam sendo iguais. Então, basicamente, é isso, a neuropsicocibernética. O que a gente trabalha? Com uma ressignificação daquilo que a gente aprendeu, que as pessoas aprenderam. Então, eu vou ressignificar, vamos passar exercícios mentais para que a pessoa, ela não, durante a vida, ela teve hábitos de reações, ela teve hábitos para aprender tudo aquilo que ela faz. Então, nós vamos ressignificar, nós vamos fazer novamente um novo aprendizado para que tenha novos caminhos neurais para que a pessoa saia dos traumas, das depressões, das ansiedades, enfim. São 10 sessões para que seja curada a pessoa. Ô, Silmara, deixa eu te perguntar. Quando você fala de um número, eu sempre me preocupa muito quando a gente fala em números, tipo, são 10 sessões, né? Sim. É, qual é a eficiência desse trabalho? Como é que se chega nesse número? Como assim? São 10 sessões mesmo? Ou é necessário trabalhar mais tempo, dependendo
dependendo da pessoa que está se sujeitando a essa terapia. É uma terapia comportamental, né? Então, Isso. tirar as pessoas, como você mesma colocou, nós crescemos com alguns vícios, por assim dizer. Então, em 10 sessões, você consegue reverter isso? Então, Miriam, as pessoas elas vêm com traumas e dores. Então, quando a gente faz anamnese, a pessoa vem com algo, eu vou fazer uma anamnese, vou entender quais são as dores e o que mais a incomoda. Então, sempre tem pontos na vida da gente que incomodam mais, que a gente não consegue de maneira nenhuma melhorar aquilo. Então, nós vamos tratar aquele ponto do interagente. Mas, claro, vai envolver a vida inteira dele. Porque como nós passamos exercícios, né? Então, isso é um treino. Na verdade, a terapia ela é um treino. Ela faz com que seja treinado. Então, nós temos essa ideia de 10 sessões, porque em 10 sessões, se a dor da pessoa e ela fizer todo o procedimento, ela consegue curar, sim, em 10 sessões, mas ela tem que colaborar. É o que a gente fala. A pessoa está com uma dor, ela precisa entender que ela precisa de ajuda e ela precisa entender que vai doer mudar. Não é tão fácil assim, mas ela precisa do esforço dela para conseguir isso. Então, a gente faz uma média de 10 sessões exatamente por isso. Agora, se ela tiver outras dores, claro, a gente pode prorrogar isso por 10 sessões dentro das necessidades da interagente. Ok. Eu até te perguntei isso porque, assim, quando a gente parte, tudo que a gente fala da questão de terapia, a gente imagina que deve, sei lá, eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente fechada, com algumas coisas, assim, com algumas não, muitas coisas, né? E eu sou uma pessoa difícil de confiar, tá? Sim. E tem gente que é mais difícil você conseguir se abrir, né? Conseguir captar mais aquela pessoa. Então, por isso que eu fiz a pergunta da questão de número de sessões, porque não é todo mundo que é um livro aberto. Tem gente que tem uma facilidade imensa de falar de si, tem gente que consegue identificar, inclusive, qual que é o seu bloqueio, o seu problema. Mas tem pessoas que não têm como identificar, que ela simplesmente acha, por que é que a minha vida é assim, mas ela não consegue compreender minimamente o que é que está acontecendo com ela. Às vezes nem ela sabe. Sim, que normalmente não sabe, né? Desse bloqueio. Então, quando chega numa profissional como você, para esse tipo de terapia, eu acho assim, né? Não sei como é que você consegue? Você consegue captar isso rapidamente da pessoa? Você demora um pouco mais? Como que é? Na verdade, a metodologia da gente envolve também a leitura facial e corporal das pessoas. Então, dentro disso, eu consigo, através da anamnese, claro, e eu visualizando a pessoa, eu entendendo o rosto, o corpo, porque a mente, Miriam, ela esculpe o rosto e o corpo. Então, Certo. conforme o modelo mental da pessoa, que são 4, conforme o modelo mental da pessoa, a gente vê através do corpo e do rosto quem ela é. Então, isso já facilita um pouquinho o trabalho. Então, eu já consigo identificar algumas coisas nela que às vezes nem ela sabe. Então, isso já adianta o trabalho. Olha, que legal você falar isso. Eu vou te relatar uma coisa que me aconteceu na semana passada. Eu tive uma reunião com um colega de trabalho que é advogado também, e nós estávamos falando de uma parceria, de um trabalho que ele está realizando. E num dado momento, ele explicando, ele olhou para mim e falou assim: Você não está gostando do que eu estou falando, né? Aí eu falei: Como assim não estou? Falou: Por causa da expressão do seu rosto. Eu falei: Mas como assim? Ele falou: Não, porque eu sei Sim. ler, eu sei quando a pessoa Olá. está
interessada ou não. E assim, eu fiquei assim, será? Eu falei, será que é tudo isso mesmo? Mas nem eu sei se eu estou gostando, como é que ele sabe? Não, Né? mas realmente dá para a gente ler, dá para a gente entender o modelo mental, dá para a gente entender como que aquela pessoa ela vê a vida, ela reage na vida. Então, conforme a gente tem essas informações, e aí a gente tem a conversa com a pessoa, isso vai saindo automaticamente, porque existe uma troca, né? Eu vou dizer, olha, Miriam, você, vamos supor, né? Eu vou dizer características da pessoa que ela vai falar, poxa, tem a ver comigo, então ela vai se sentir mais à vontade, mais confiante também. Uhum. Exatamente porque eu pulo essa fase, vamos dizer assim, né? Dessa confiança. Entendi. E deixa eu te perguntar, há quanto tempo você trabalha com essa terapia? Então, na verdade, Miriam, eu vou até puxar um pouquinho. Eu e meu marido somos formados, nós estamos há 2 anos, basicamente, nessa área. Uhum. E o que me chamou muito a atenção para fazer realmente esse tecnólogo, vamos dizer assim, né? Esse curso, porque eu anteriormente tinha tido a experiência de vários lugares, psicólogas, psicanalista, né? Todos os profissionais, a gente acaba tentando, quando é mais jovem, enfim, com algumas situações, a gente tenta ir em profissionais para resolver alguns traumas e algumas coisas. Tá. E o que me chamou a atenção nessa terapia cognitiva que é feita, é que é muito rápido e é muito eficiente, coisa que eu não tive. Ela difere muito da psicologia, porque qual é a diferença básica? A psicologia, não que ela não seja maravilhosa, ela é maravilhosa, só que ela tem a função dela é mais fazer você conviver com o problema. Vamos dizer assim, ela vai te levando a conviver com aquilo e aceitar, ela não resolve Tá. tão, tão rápido. A psiquiatria ela vai trabalhar mais com remédios, ela vai te ajudar de alguma outra forma com medicação. Tá. E coaching, PNL, é tudo muito verbal, então é pergunta, resposta, então é um outro método também, que é neurolinguística. A terapia em neuropsicocibernética, ela trabalha como eu te falei, os caminhos neurais, então ela consegue ter um resultado também muito bacana, mais rápido, porque ela é mais rápido do que os outros tipos de terapia. Então isso me levou a fazer o curso que na verdade eu tinha feito para mim. Aí eu levei meu marido estava fazendo, a gente estava fazendo desinteressadamente, e nós Certo. começamos a aplicar durante o curso no meu filho, nas pessoas, né, ao redor, Tá. inclusive na gente, Uhum. e deu muito certo. Foi uma experiência muito bacana, porque eu não tinha tido essa experiência nem com psicólogos, nem com psicanalistas, eu não tinha tido. E realmente é, aí é um depoimento pessoal. Uhum. É salvador, é muito bacana. Então, a minha experiência fez com que eu levasse isso como profissão. Tá. Esse seu depoimento ele é importante porque eu falo assim, para praticar no outro, né, para aplicar no outro, nós temos que ser conhecedores, né, É, isso mesmo. do benefício disso na nossa vida, né? Senão, se não tiver efeito para a gente, é difícil a gente conseguir transgredir isso, passar para outro. Sim. E isso atingiu até mesmo o meu casamento. É bem bacana mesmo. A gente trabalhou em tudo, em todas as áreas. É bem legal. Ah, que bom. E quando você fala você e seu marido trabalhando com a mesma terapia, vocês, por acaso, uma coisa que me surgiu aqui agora, que eu queria te perguntar. É, eu me relaciono muito com a questão das mulheres, os problemas, e até pela minha bagagem com relação aos direitos das mulheres. E a gente vê muita questão de violência contra a mulher, violência doméstica, principalmente, que envolve toda a família, não é só a mulher, né?
esse tipo de situação, você e o seu marido já chegaram a trabalhar, por exemplo, com casais? Efetivamente, com casais, não, mas eu tenho interagente, eu tenho, aliás, duas interagentes que elas são filhas de relacionamentos violentos. Ok, tá. Elas realmente elas são filhas e têm as consequências dessa agressão dentro de casa. Tá. Mas Quando, efetivamente só com o casal ainda não. tá. Quando você fala da questão de benefício, primeiro eu queria te perguntar assim: existe um indicativo específico para buscar essa terapia? Eu digo, alguém que seja, olha, a pessoa que estiver com problema X, procura esse tipo de terapia. Tem alguma Não, coisa ou não? não, ele é abrangente. Ele pode ser tanto para relacionamentos quanto para questões internas. Ele bem tranquilo, dá para trabalhar tudo. Questões de qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de depressão, neurose, enfim, não, ele. A única coisa que nós não trabalhamos seria a psicose. Aí Ok, seria com o psiquiatra mesmo. entendi. Tá. Os benefícios dessa terapia, passada uma média, como você colocou, de 10 sessões, isso é visível e é sentido não só pela pessoa, mas provavelmente por quem está à volta dela, né? Em volta Sim, dela, não é? sim, sim. Uma outra coisa que há mais ou menos uns 20 dias, e aí você vai me dizer se é aplicável, eu estive falando com o dono de ele é proprietário de uma academia, né? E ele percebeu a necessidade de estar trabalhando, além dessa questão da academia em si, ele percebeu pessoas que tinham um fanatismo com a questão de musculação, de se ficar um segundo sem, esse tipo de coisa. Sim, sim. Ele falou em neurolinguística, por assim dizer. E eu queria te perguntar o seguinte: é, isso tem alguma coisa a ver com esse tipo de terapia? Você acha que é possível, quando a pessoa tem algo que seja muito ferrenho nela, que chega a ser uma obsessão, Sim. é possível a gente dizer por que, aquilo está consumindo tanto aquela pessoa, por que tão obsessiva com aquela atividade ou com alguma outra coisa que ela esteja fazendo? É possível identificar? Sim, é possível. E assim, Miriam, sempre atrás de um comportamento existe um histórico. Sempre. Então, o comportamento do ser humano, ele sempre vai ter um histórico atrás. Esse histórico a gente vai identificar e com certeza existe um motivo para é como se fosse um tapa-buraco. Essa pessoa ela não tem noção por que ela tem essa obsessão, mas ela quer cobrir um buraco que ela não tem consciência, porque quando a gente trabalha, muitas coisas ficam no inconsciente da gente. Então, eles não partem para o consciente. Quando a gente consegue trazer isso para o consciente, existe 50% da cura. Então, dá para identificar, dá para, através dos modelos mentais, dá para, principalmente, se a pessoa se autoconhecer, fica muito mais fácil, muito mais fácil. Ela precisa primeiro se conhecer, entender como que é a visão dela perante a vida, e através disso ela consegue ter melhoras nos relacionamentos ao redor dela. Então, isso vai fazendo com que, gradativamente, esse trauma, essa obsessão, ela vai ser ressignificada, ela não vai ter mais o mesmo sentido, porque ela vai entender por que ela age daquela forma. Tá. Silmara, tem limite de faixa etária para esse tipo de terapia? Olha, Miriam, nós costumamos trabalhar com adultos.
adultos, porque crianças, para elas entenderem a metodologia, realmente é mais difícil. Mas jovens dali, pode ser dos 16, a pessoa que já tenha autonomia, 16, até a gente até uns 55, 60 anos no máximo. Porque existe também uma teoria de que as pessoas que já são mais idosas, elas já têm alguns comprometimentos neurais e é mais difícil. Pode ser feito, já foi feito em um homem de 75 anos, ele teve uma melhora significativa, só que ele não vai ter uma melhora como um jovem, né? Mas ele teve uma melhora significativa porque ele tinha muita força de vontade. Mas, normalmente, é dentro desse período, vamos dizer assim, o adulto. Entendi. Qual é o nível da sua paixão por esse tema? Ai, o nível da minha paixão? Olha, de 9 para 10. Porque você sabe, Miriam, é tão gostoso você pegar e atender uma pessoa e ver toda a dinâmica dela e passa 2, 3 sessões, ela já está com outro tipo de reação, outro tipo de sorriso no rosto, ela vem, graças a Deus, agradecer a gente, sabe? Isso não tem dinheiro que pague. Você ajudar pessoas, entendeu? Realmente eu fico muito feliz. Falando em dinheiro, me diz o seguinte, porque a gente tem que falar em dinheiro. Falar em dinheiro, né? E aí quem está nos ouvindo, esse tipo de investimento na terapia é algo que nos custa muito, eu digo, ele é acessível enquanto investimento? Ele é acessível. Se você fizer um comparativo com psicólogos, qual que é a nossa diferença? Psicólogos atendem toda semana. Tá. Então você, teoricamente, se você não tem plano de saúde, você vai pagar toda semana. De 80 a 100 reais por semana. Então, isso é normal. Nosso caso, você vai pagar uma sessão a cada 20 dias. Então, fica super tranquilo, dá super bem para trabalhar, é um investimento que, aliás, nós estamos fazendo valores um pouco mais acessível também na pandemia, exatamente porque o atendimento é online, então eu não tenho gasto, vamos dizer assim, com a sala, eu não tenho deslocamento, então nós, com essa visão, a gente teve a disponibilidade mesmo de fazer o atendimento também mais em conta, para poder ajudar mais gente possível. Você tocou num assunto bastante delicado. Eu nem ia tocar nisso com você, mas já que você falou, a gente está com 23 minutinhos aqui de live. Nossa, já? Passa rápido, já. Né? Passa rápido. Esse efeito, você com esse olhar da questão da terapia, o que você acredita que o efeito pandemia vai acabar revelando no seu tratamento? Você acha que isso vai ampliar, vai majorar as pessoas que vão procurar o tratamento? Ou você acha que isso ainda precisa crescer muito no conceito, no mercado? As pessoas, o que eu verifico com a pandemia, as pessoas elas estão precisando muito de ajuda. Elas aumentaram esse isolamento, isso atingiu muito a mente das pessoas. Então, elas estão procurando mais, sim. O nosso caso é o seguinte: como é uma ciência basicamente mais nova, a gente vai precisar de mais divulgação em cima da neurocibernética, porque ela é uma ciência mais nova. Mas quem a conhecer e quem a experimentar vai ter realmente grandes vantagens, principalmente agora na pandemia, de primeiro ter esse tipo de tratamento e segundo também em questão até financeira,
mas a procura já está sendo maior. Ela já está sendo maior porque realmente a pandemia tem deixado as pessoas bem traumatizadas. Beleza. A E gente diz uma percebe coisa. muita ansiedade, né? Mas Desculpa. eu acho que a ansiedade ela é de maneira geral. Eu acho que o mundo está vivendo um momento assim. Tem ganhos, né? Tem muita perda, é claro, né? Muitas vidas acabaram se perdendo. Há muita discussão toda a respeito disso, com falhas de atendimento, inclusive, né? Sim. Com o fato de não ter sido atendida, as pessoas não terem sido atendidas no momento adequado, no momento certo. Mas, de qualquer forma, nós temos. Eu, por exemplo, você tem filhos? Tenho um filho de 21 anos. De 21 anos. Eu Sim. tenho um de 18 e um de 11 anos. Olha que pequenininho. O Léo. Então, assim, quando a gente vê o reflexo disso para as crianças, principalmente, crianças que tiveram aí cortado o laço das amizades, do convívio na escola, com os professores, com o aprendizado. Então, essa ansiedade que as crianças estão tendo em casa, ela não tem como, ela ultrapassa, né, essa coisa, faz qualquer coisa, mas a criança não consegue consumir o seu tempo de uma forma, chega a ser improdutivo, né? A criança sem a escola, por assim dizer, Sim. né? Boa Sim. noite, Meire. A Meire está aqui com a gente também. Bom ter você com a gente, tá? Bom, nós estamos 26 minutos. Eu queria que você, então, dissesse os seus contatos, passasse para a gente. Quem quiser conhecer mais a terapia, sobre a terapia, aí pode ter certeza que você já arrumou uma aqui, né? Seja bem-vinda. Super interessada. Obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente e falar sobre isso. E depois eu quero, sim, conversar com você para a gente arrumar uma forma da gente pensar num projeto para que a gente possa aplicar isso em fortalecimento de vínculo, enquanto casal, aproveitar que você tem o seu marido também junto de você. Muito bom, sim. Como que a gente pode trabalhar com isso aí na vida dos casais e colaborar e diminuir, reduzir aí a violência como um todo, né? Tá bom? Deixa os seus... Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Eu quero muito participar, fico à disposição, para a gente conversar mesmo. Te agradeço muito pela oportunidade. E, bom, meu contato é 19 de Campinas, 19 9 9118 2149. Esse é o meu WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp. É 19 9 9118 2149. E o meu e-mail é silmarapado, só que com CYL, silmarapado@gmail.com. Ok, estou anotando no comentário aqui. Quem quiser falar com a Silmara, depois entre em contato. É Pado mesmo, né, Silmara? Pado de Padovan. Aí é Silmara Pado. Isso. Tá joia. Linda, muito obrigada, tá? Obrigada por ter vindo aqui com a gente nessa noite gostosa. Quero que você volte aqui para falar, porque você tem algo aí muito legal também, que você trabalha com marketing, Sim, né? sim, há muito tempo. E que você venha falar para a gente do serviço que se faz com marketing digital. Eu acho que você tem muita coisa para crescer aqui para a gente também, especialmente para as nossas mulheres empreendedoras, que precisam dar um up no seu negócio, né? Com certeza. Aí você volta aqui para falar com a gente, tá bom? Venho sim, Miriam. Olha. Um beijo para o seu marido aí, tá? E a Obrigada, querida. Fica com Deus. Tá bom, muito obrigada. Um grande beijo, gratidão, viu? Obrigada, queridas. Bom, gente, boa noite. Eu vejo vocês, então, no próximo Roda de Saia, em setembro. Vamos falar mais um pouquinho. Quero ver se eu consigo ouvir aqui uma historiadora
que vai falar para a gente sobre a cidade de Campinas. Estou tentando contato com ela, é uma pessoa super gente boa, uma mulher que conhece muito, e eu queria trazer aqui para vocês. Está pendente também mais um assunto, que é planejamento financeiro, que eu falei em julho, com a Maíra e com a Carol, nós entramos nesse tema, mas eu preciso trazer alguém aqui para a gente conversar sobre planejamento financeiro, que também é outra coisa dura da gente lidar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, bom descanso. Tchau, tchau.